Você ficou sabendo aí nos últimos dias, muitos noticiários, a imprensa em toda estava falando ali sobre a França fechar fronteiras. Você viu alguma coisa do tipo? Ficou com dúvida? Então vem aqui comigo que eu vou explicar tudo o que está acontecendo e se corre risco aí de outros países também fecharem as fronteiras. Primeira coisa de todo é que pode ficar tranquilo se você tem uma viagem marcada para a França ou vai pisar na França e ir para algum outro país. Não é que a França vá fechar as fronteiras, né? A gente viu acontecer isso na pandemia, na época ali, onde os casos estavam mais altos. A gente viu determinados países, muitos dos países aqui europeus, fecharam as fronteiras para as pessoas que entravam ali de fora e também não permitiam que os seus cidadãos saíssem, né, do país. Mas não é o caso dessa vez, não é exatamente isso que vai acontecer. Bom, o que acontece é que a partir do dia 1º de novembro, a França e alguns outros países aqui da Europa vai sim fechar a fronteira em relação ao acordo do espaço Schengen. O que é isso? Parece que ficou mais complicado, né? Olha, o espaço Schengen tem vídeo aqui no canal explicando exatamente sobre o que é, mas fazendo um resumão disso, o espaço Schengen é um acordo ali firmado entre 26 países europeus. E esse acordo entre esses países faz com que haja uma livre circulação entre eles. Então, quem está aqui em Portugal, por exemplo, que faz parte do acordo Schengen, e quem está na França, quem está na Espanha, quem está na Alemanha, na Itália, enfim, os países, esses 26 países que fazem parte, podem entrar e sair de qualquer um deles sem precisar passar por aquele processo de imigração. Diferente do que acontece aí, se você está no Brasil, por exemplo, vai fazer uma viagem para a França, vai vir aqui para Portugal, para Itália, para qualquer um desses, se você está no Brasil e entra aqui nesse espaço Schengen, em qualquer um desses países, você vai passar pelo processo de imigração no aeroporto. Na hora que você chega, no primeiro país que você chega no espaço Schengen, você vai apresentar o seu passaporte e todos aqueles documentos que são obrigatórios, né? Se você passeia aí a turismo, tem que apresentar a passagem de volta para o seu país, tem que apresentar reserva de hospedagem para toda a sua viagem, dinheiro e seguro viagem, que o espaço Schengen obriga qualquer estrangeiro, inclusive os brasileiros, terem um seguro viagem para entrar nesses países. Então, isso vai continuar tudo igual. Se você está no Brasil e vai para a França ou está vindo para Portugal, mas vai fazer a imigração, vai descer ali o avião na França, você vai continuar fazendo todo esse processo de imigração e nada vai mudar. O que vai mudar efetivamente é, se você está em Portugal e você vai para a França, onde pelo acordo ali do espaço Schengen não haveria a necessidade de uma imigração, já que você está entre os países que fazem parte desse acordo. Então, quando a gente passeia aqui, por exemplo, de Portugal para Espanha, Portugal para França, Portugal para Itália, a gente não passa por um processo de imigração. Mas a partir do dia 1º de novembro, então, sim, esse processo vai existir. Então eu vou mostrar para você aqui, vou copiar a minha tela e mostrar aí na imagem o que existe exatamente, o que a gente sabe, exatamente o que vai acontecer, até quando e quais países estão envolvidos nisso, tá? Eu tô aqui no site oficial da União Europeia, o site da Comissão Europeia, então, e ele fala ali sobre as políticas de reintrodução temporária do controle de fronteiras. Nome difícil, né? Mas vamos facilitar isso aí. Vamos lá. Olha, as notificações, então, para controle de fronteira. Quando a gente fala ali no contexto da Covid-19, a gente tem a França ali, mas não é exatamente isso que a gente precisa ver. O que a gente vai precisar ver são esses controles fronteiriços temporários, ou seja, não é uma coisa que vai existir para sempre e que seja ali num contexto diferente do Covid-19. E ali a gente já tem alguns países, Dinamarca, Noruega, Áustria, Suécia, França, né? E aí tem a República Tcheca, por exemplo, a Áustria, ela vem com abordando vários assuntos diferentes, né? Mas vamos olhar ali o que está escrito em relação à França. Então, a França está colocando sim um controle de fronteira a partir do dia 1º de novembro de 2022 e tem data para acabar, dia 30 de abril de 2023. E ela fala que ela está colocando esse controle
justamente por conta de ameaças terroristas, criminalidade organizada e atividade de grupos organizados de contrabandistas, risco de chegada de pessoas que podem representar uma ameaça entre o fluxo de refugiados, migração irregular, movimentos secundários, situação na fronteira externa, guerra da Ucrânia, todas as fronteiras internas, bem como as fronteiras marítimas e aéreas. Bom, como você viu aí, então também tem outros países nessa relação, cada um tem ali a sua própria data, mas aqui eu vou focar bem na França, porque é onde os brasileiros têm mais interesse tanto para vir direto para a França, quanto para passear aqui, né, no espaço Schengen, nessa União Europeia, nos países europeus e depois passar pela França, tem a França como um dos seus destinos, tá? Mas isso também vale para outros países como a Dinamarca, Noruega, Suécia, cada um tem ali a sua data em relação a isso. Então o que vai acontecer? Muda principalmente para quem já está aqui na Europa e, por exemplo, se você mora aqui em Portugal, se você for entrar na França, nesses 6 meses agora, onde começa a ter esse controle de fronteira, então sim, você também vai precisar apresentar a sua documentação. E aqui já deixo logo um alerta. Quando a gente fala muito aqui no canal, a gente traz especialistas, os advogados para falarem sobre manifestação de interesse. A pessoa que está aqui em Portugal e está em processo de manifestação de interesse, ela ainda não tem uma documentação que autoriza ela a residir aqui no país. Por isso, ela ainda está no processo. E para os outros países, inclusive para a Espanha, que está aqui do lado, onde a gente vai muitas vezes de carro e volta, outros países não têm essa mesma legislação, a legislação portuguesa que permite essa manifestação. Por isso, você aí que tem a manifestação de interesse e quer viajar para a França ou para um desses países que eu citei aqui, Dinamarca, Noruega, Áustria, Suécia, fique muito atento, porque você vai passar pelo controle de imigração e, por isso, ali no momento, o agente, né, que está ali no aeroporto, o agente daquele país pode sim negar a sua entrada, pode mandar de volta para Portugal ou, dependendo do país, dependendo do agente, da situação, pode inclusive te mandar para o seu país de origem. Ali, se você é brasileiro, por exemplo, pode te mandar para o Brasil. Então fique muito atento a isso, quem tem manifestação de interesse não pode viajar para fora de Portugal enquanto está no processo. E enquanto tem essa questão de controle de fronteira, isso sim pode te dar muito problema, ok? Agora, para quem está no Brasil, para quem está nos Estados Unidos, para quem está em qualquer outro lugar assistindo a gente aí, vai viajar para a França, nada vai mudar. Você vai passar pelo seu processo de imigração, assim como você passaria normalmente, com um controle ou sem controle. Se você vem fora da União Europeia, do espaço Schengen, você precisaria passar pela imigração. Então fique tranquilo quanto a isso. A única coisa que muda é quem está já aqui no espaço vai precisar fazer a imigração para a entrada e para a saída ali na França. Certo? Assim como nesses outros países. Aí você pode me perguntar, Ana, mas o que é isso? Tá falando ali sobre atentados terroristas, né? Ameaças terroristas, criminalidade. Bom, nos últimos dias a gente viu que ocorreu um crime bárbaro, um assassinato, inclusive de uma pessoa, uma cidadã portuguesa, na França, e por isso muito foi noticiado e muito foi comentado que seria um atentado terrorista. Bom, fato é que, como consta ali no documento, no site da Comissão Europeia, a França, ela também está falando ali sobre ter um controle maior dos refugiados, das pessoas que estão saindo de situação ali de fronteira externa por conta da guerra da Ucrânia. Isso a gente tem visto muito acontecer. Então, onde países que estão muito próximo ali da guerra vêm para o lado de cá da Europa, e aí a França quer manter um controle de quem entra no seu território. Por isso, está colocando essa data aí até abril de 2023. Então, esse controle que com certeza vai estar ali para qualquer pessoa que chegar, vai ter que apresentar toda essa documentação que eu falei, o passaporte, todos os documentos se está vindo a turismo. Quem mora aqui em Portugal e tem uma autorização de residência, basta mostrar ali a autorização, isso já é válido para uma viagem ali no espaço Schengen, mas fique então atento
quanto a essa situação. E aí você pode me perguntar, Ana, isso vai acontecer com Portugal? O que você acha? Bom, eu já posso dizer que tudo que foi noticiado aqui, que as autoridades aqui de Portugal falaram, é que não há nenhum risco de ameaça terrorista por aqui, que não há nenhum interesse de ter esse controle na fronteira para as pessoas do espaço Schengen. E que por enquanto nada vai ser visto sobre isso, que tá tudo tranquilo por aqui, também não há nenhum interesse em volta sobre certificado de vacinação da Covid, teste, nada do tipo. Você sabe, eu fico aqui atenta, tudo que for relacionado aí a viagens, a vir para a Europa, pode ter certeza. Tô sempre de olho e volto aqui para te dizer. Como eu disse, tem vídeo aqui no canal explicando certinho o que é o espaço Schengen, como é que funciona a imigração no espaço Schengen, mas fique tranquilo, se você vai ter a sua viagem, traga todos os seus documentos, monte a sua pastinha bem caprichada ali com todos os documentos mostrando direitinho para não correr nenhum risco de você chegar por aqui e ser negado, né? Então, já sabe, se for viajar, tem uma série de links aqui embaixo. Tem a nossa indicação de agência de viagem para você comprar suas passagens aéreas com o pessoal, a equipe da Starlight. A Ana Lopes está lá para te atender e eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito com o atendimento, assim como eu sempre fico viajando sempre com as passagens aéreas da Ana Lopes e da equipe pela Starlight. Manda uma mensagem no WhatsApp nesse número aqui e peça sua cotação. Se precisa do seguro viagem, como eu disse, é um item obrigatório para viajar e ir para um desses países do espaço Schengen. Tem a nossa indicação aqui embaixo com um cupom de desconto para você. Tem chip internacional, reserva de hospedagem, cartão multimoeda para você trazer o seu dinheiro ali já em euro e gastar as suas compras aí, todas as suas despesas nesse cartão por aqui, que vai facilitar muito sua vida, você não vai pagar IOF a cada compra. Então, olha, já sabe, dá uma olhada por aqui, eu tenho certeza que assim a sua viagem será um sucesso. Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!